Boa noite, que a paz e a graça do Senhor estejam com todos vocês. Abram comigo sem demora no livro de Provérbios. Capítulo 4. Quero dizer mais uma vez que para mim é uma alegria e uma honra muito grande estar aqui. É uma igreja graciosa, sempre me recebe muito bem. Agradecer mais uma vez a simpatia do pastor Mauri e recomendar a você que é dessa região, se você porventura veio aqui apenas visitar, eu convido você a conhecer a programação nos finais de semana, procurar algum dos oficiais, porque se você está sem uma opção de uma igreja bíblica, eis uma aqui para você. Provérbios 4, verso de número 23, um texto áureo, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora vai comigo um pouquinho lá no profeta Jonas, passa Provérbios que você chega lá, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, olha lá, Joel, Amós, Obadias, Jonas, profeta Jonas, capítulo 1, procura que está aí, li ontem, eu acho que está aí ainda, Jonas, capítulo 1, verso 1 diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque já sua malícia subiu até mim. Deixa aberto aí Jonas e não fecha de jeito nenhum, só fecha os seus olhos para mais uma rápida oração. Senhor, meu pedido é só que essa mensagem seja acompanhada com a sua graça, agindo, operando, curando, salvando, quebrantando, e nos dando discernimento e iluminação do texto, para que seu reino avance, para que o Senhor receba glória para si, e nos conforme à imagem do seu Filho, amém. Irmãos, preste muita atenção aqui, essa mensagem vai ajudar você em muitos aspectos. O coração, como diz Salomão em Provérbios 4, é a sede dos pensamentos, é a sede das emoções e dos sentimentos. O coração é o responsável por dirigir nossas ações, nossas reações e o nosso comportamento. Neste sentido, temos que estar atentos ao maior conselho do maior conselheiro do Antigo Testamento, o homem mais sábio que a terra já teve, Salomão, e ele diz: guarda o teu coração. Se ele é a sede das emoções e o responsável pelo nosso comportamento, ele deve ser guardado principalmente das feridas, dos traumas e das raízes de amargura. Queridos irmãos, como pastor há muitos anos, com a experiência de aconselhamento, você não tem ideia de quanta gente doente emocionalmente trafegando pelos corredores da igreja, quanta gente com a vida destruída por conta de feridas não tratadas. E com a graça de Deus, eu quero, à luz do livro de Jonas e da história de Jonas, ajudar você a tratar mágoas e feridas, que talvez você nem saiba que
que tem no seu coração. Preste muita atenção, é uma mensagem pastoral simples, mas cirúrgica, você precisa se atentar aos detalhes. Vamos para o pano de fundo de Jonas. A história de Jonas narra uma das maiores manifestações de poder, do poder de Deus de toda a história. Jonas, com apenas um único sermão, Deus salvou mais de 100.000 pessoas com um único sermão. E é nessa história da visitação de Deus na cidade de Nínive, através da pregação de Jonas, é que vamos aprender algumas lições sobre feridas. Vamos começar então aí no capítulo 1, com a ordem de Deus ao profeta Jonas. Veja o verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. O ofício aqui mostra a ordem de Deus ao profeta Jonas. O ofício do profeta, sobretudo do Antigo Testamento, era de comunicar a mensagem dada por Deus ao povo de Deus. Portanto, era comum o Senhor enviar um profeta até as cidades, a fim de comunicar a sua palavra. Foi o que aconteceu com Jonas nessa ocasião. Deus ordenou que ele fosse até Nínive e pregasse contra ela. Mas o que ocorre aqui? Algo muito inesperado aqui. Ocorre algo incompreensível, inusitado, inesperado. Jonas desobedece. Ele simplesmente se recusa a ir até Nínive, se recusa a obedecer a Deus. Ele nem pensou duas vezes, pegou um navio e foi para uma cidade diametralmente oposta à de Nínive. Ele vai até Tarsis, é o que está no verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Queridos irmãos, isso não era comum. Por que esse profeta se recusou a obedecer uma ordem direta de Deus? Vai e comunica a mensagem até Nínive. O que será que está acontecendo com Jonas? Que comportamento estranho é esse? Querido irmão, talvez você também está assim como Jonas. Você está com um comportamento estranho. Talvez a sua esposa está dizendo: pastor, meu marido está com um comportamento estranho. Pastor, meus filhos estão com um comportamento estranho. Pastor, meus oficiais e obreiros estão com um comportamento estranho. Ou minha esposa. Agora vamos ver a consequência da desobediência. Enquanto Jonas estava no navio rumo a Tarsis, vem uma grande tempestade sobre o barco que Jonas está presente. Mas notem, essa tempestade não foi obra do acaso, foi disciplina de Deus, pela desobediência de Jonas. Verso 4. Mas o Senhor lançou, ó da onde veio a tempestade, sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. O texto diz que aqueles homens, temendo a morte, lançam Jonas no mar, e um grande peixe o engole. Queridos irmãos, aqui tem outro princípio. Deus não brinca quando o assunto é desobediência. O castigo é certo e pesado. Jonas foi punido pela sua deliberada obediência. Agora vamos para a oração do profeta, lá dentro da barriga, cônscio da desobediência, e que o peixe ter tragado era juízo de Deus. Jonas
Então ora. Passado 3 dias e 3 noites, Jonas ora dentro do ventre, da barriga do peixe. E o que ele ora? Jonas pede a misericórdia de Deus, para que Deus o livre dessa situação. Isso está no capítulo 2, versos 1 e 2. O que Deus faz? Deus o atende, e o grande peixe vomita Jonas em terra seca, com o livramento de Deus. Verso 10. Outro princípio que eu aprendo: Deus sempre atende a oração do rebelde, desobediente, do coração mau, porém arrependido. Deus sempre usa de misericórdia. Agora vamos para o recomeço do profeta. O que Deus faz? Deus ordena a Jonas pela segunda vez ir até a cidade de Nínive e pregar para o seu povo. Dessa vez Jonas obedece, ele vai e prega. Você pode ver isso no capítulo 3, dos versos 1 a 4. Deus dá a Jonas uma segunda chance. Meu irmão, olhe para mim. Esse é o Deus da misericórdia. Ele sempre nos dá uma segunda chance, uma oportunidade de recomeçar, como como Ele deu a Jonas. Jonas, eu vou dizer mais uma vez: vai até Nínive e prega contra ela. Dessa vez ele foi, mas conjunção adversativa, porém, não obstante, todavia, mas algo aqui ainda não está bom. O coração desse homem parece esconder algo. Preste atenção. Por que Jonas agiu dessa forma? Qual foi a razão de um comportamento tão estranho? Por que ele desobedeceu uma ordem clara, direta de Deus? Presta atenção. Para entendermos, temos que voltar um pouquinho na história. Jonas era filho de quem? O verso 1 diz que ele era filho de Amitai. Amitai também era um profeta, atendia no ofício profético. Amitai, pai de Jonas, era profeta no tempo em que Jeroboão II reinou em Israel, ok? No tempo do reinado de Jeroboão II, quase de ano em ano, os assírios tentavam invadir, sitiar, cercar Israel. Jonas então cresceu nesse cenário, vendo a nação de ano em ano sendo oprimida pelos assírios. Isso durou por muito tempo. E o que esses assírios faziam quando eles invadiam as nações? Qual era o objetivo deles? Era matar o rei e a sua descendência, caso conquistassem a cidade, e matar também o profeta e a sua descendência, toda a sua família. Portanto, na época de Jeroboão II, o profeta era Amitai, e claro, na família de Amitai, incluía Jonas. Portanto, Jonas sabia que se os assírios invadissem, mataria o rei e sua família, Amitai e sua família, incluindo Jonas. Jonas então cresce nesse pano de fundo, sendo ameaçado de morte pelos assírios. O que acontece? Amitai sai, se aposenta. Jonas então assume o cargo de profeta, substituindo seu pai. Portanto, Jonas cresceu entendendo: os assírios são nossos arqui-inimigos. Agora veja o coração do profeta. Jonas então deveria nutrir um medo muito grande dos assírios. Jonas devia nutrir um trauma muito grande dos assírios. Ele deveria nutrir um ódio muito grande dos assírios. E ele deveria nutrir um desejo de vingança muito grande dos assírios. Tá, mas o que tem isso a ver com a história de Jonas? Qual era a capital da Síria? Nínive.
Agora você entende por que a atitude de Jonas? Ele não podia conceber a ideia de Deus ser tão misericordioso com um povo que oprimiu por anos a sua terra, a sua cidade, e ameaçou de morte seu pai, sua família e a si próprio. Jonas tinha feridas muito grandes no coração com os assírios, traumas muito grandes. Só que essas mágoas e feridas de Jonas não ficaram só no campo das emoções, elas mudaram a forma de Jonas pensar e afetaram o seu comportamento. E agora nós vamos entrar na pregação. Agora vamos ver o que as feridas não tratadas causam, e você pode agora receber a resposta, porque o seu comportamento, os seus pensamentos estão tão ruins. Podem ser feridas e marcas do passado que não trataram. Vamos ver como essas feridas com os assírios mexeram no comportamento de Jonas. Primeiro, um coração ruim, ferido, leva você a ignorar uma ordem legítima de Deus. Capítulo 1, verso 1 e 2. Deus dá uma ordem clara a Jonas, ele simplesmente ignora, sem nenhuma dificuldade. Queridos irmãos, essa é a consequência de um coração ferido. Ele não se importa em fazer a vontade de Deus. Talvez Jonas dizia: eu não acho justa essa ordem, eu não acho justo esse mandamento. Alguns irmãos com o coração ferido podem dizer o mesmo: eu não acho justas certas exigências bíblicas, eu não acho justo Deus me pedir isso. Ele começa a achar que sabe mais que Deus, então ele se revolta, igual o coração ruim de Saul, vai, destrói Amaleque, mata Agag e todo o seu rebanho. Saul simplesmente não, eu vou poupar Agag e o gado. Porque um coração ruim leva você a ignorar a vontade de Deus, você ignorar uma ordem clara de Deus. Segundo, um coração ruim ou um coração ferido leva você a comprometer a vida de terceiros. Terceiros. Jonas não estava sozinho no barco. Haviam outros tripulantes que, por conta da desobediência de Jonas, sofreram com a tempestade. Existem pessoas à sua volta que estão sofrendo por conta da sua amargura, do seu ranço, por causa da sua mágoa. Elas estão sendo afetadas, filhos, esposa, marido. Sua desobediência tem feito mal à sua família, seu casamento, seu ministério e seus irmãos. Compromete terceiros. O coração dos seus filhos, da sua mulher está se endurecendo com a sua igreja, porque o seu coração está ruim com ela. O coração da sua mulher e dos seus filhos está se endurecendo com Deus, porque você está ruim com Deus. O ambiente da sua casa está pesado, porque essas mágoas estão afetando eles. Terceiro, um coração mau fará com que a sua oração não seja legítima ou completa. Notem que na oração de Jonas, ele reconhece que é castigo de Deus, verso 3. Ele sabe que Deus o afastou da sua presença, verso 4, no capítulo 2. Ele sabe que Deus está irado, verso 6. Mas ele apenas está pedindo livramento, socorro, alívio do peixe. Não há na oração de Jonas nenhuma menção de arrependimento, de pedido de perdão, ou de arrependimento real pelo seu ato. Jonas não achava que estava errado não ir para Nínive. Ele está orando: me tira da barriga do peixe. Agora, a minha posição quanto a Nínive não mudou. Será que o nosso coração ruim, amargurado, também não tem comprometido nossas orações?
Ele não orou, não foi por amor, foi por medo. A Bíblia diz: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Tem coisa pior que fazer uma oração para o Senhor com um coração ruim. Isso é a oração de Saul, é a oração de Caim, isso é a oração é a oração de Acás. Corações ruins. 1 Samuel 1,10: levanta, chega diante da cidade de Nínive e prega com desdém. É o sermão mais curto da Bíblia. Ele prega com má vontade. E no sermão, ele não prega esperança, salvação, só juízo. Ele não queria estar ali. Ele está pregando por pregar, com desdém, com má vontade, e prega juízo. Ele desejava o mal daquelas pessoas que Deus amava. Veja o capítulo 3, verso 4. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava. Olha o sermão: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Pronto, pregou. Olha o sermão de Jonas. Daqui 40 dias Deus vai acabar com isso aqui tudo. Foi embora. Tá bom, preguei. Ele desejava o mal daqueles a quem Deus amava. Meu irmão, um coração ruim compromete o ministério, compromete o sermão, o aconselhamento, a diaconia, me leva a desejar a destruição daqueles que Deus deseja salvar. Meu irmão, subir num púlpito para pregar com amargura, não tem coisa pior, fazer um aconselhamento com amargura. Olha isso aqui, olha que profeta horroroso, olha que coração ruim. Imagina eu subir assim: olha, irmãos, eu não queria vir aqui hoje, o pastor Mauri ficou insistindo, tive que vir, perguntei se o cachê era bom, até que me convenceu, mas vim, mas estou aqui, tá? Não estou preocupado com você não, gosto ou não, olha, vamos tudo para o inferno. Agora o coração bom, vai pregar numa igreja de pau a pique, numa choupana, no sertão do Nordeste, aconselhar uma senhorazinha, olha que a igreja já está fechando. Minha irmã Clara, se assente aqui. Queridos irmãos, vamos abrir o texto, o Senhor está entre nós, glória a Deus, é tão bom. Ou cantar louvores, ou pequenos grupos, vocês, o pastor Mauri, que já é de longa jornada, quanta coisa no início do ministério, pequenininha, simplesinha, humildezinha, que as câmeras não registraram, mas que foi feito com alegria, com disposição. O coração está bom. Agora, quinto, um coração ruim, pastora Mauri, se entristece com o bem dos outros. Veja que absurdo. Em Jonas 4:1, veja o 4:1, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Olha que absurdo. Por que Jonas ficou irado e desgostoso? Qual a razão? É porque logo após a pregação de Jonas, toda a cidade se arrependeu, creu e se converteu de todo o coração, e Jonas se irritou com isso. Note, a ferida desse homem era grande demais. No capítulo 1, no verso 12, ele estava disposto a dar a vida por mais ou menos 15 a 20 marinheiros, mas agora aqui, ele não está preocupado com 120.000 almas. Ele está disposto a dar a vida por 20 homens que ele não conhece, mas pelos 120.000 ninivitas, não. Porque o coração dele está ruim. É como dizer: Senhor, me peça qualquer coisa, mas não me mande esses ninivitas, não salve esses ninivitas. Não tem gente assim? Me pede aquela irmã não, aquela igreja não, aquele marido não, aquela cunhada eu não vou lá. Olha o tamanho da ferida desse homem. Você acha que não tem isso? Parece até que eu estou pregando sobre Jezabel, né? Parece até que eu estou pregando sobre Manassés. É um profeta, um dos maiores da Bíblia.
salvo, crente, ministro. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Esse homem estava fazendo birra. Sabe o que ele está falando? Quando Deus salvou os 120 ninivitas, ele falou: desgraça, se eu fosse salvar os ninivitas. É isso que ele está falando. Esse homem está revoltado. Queridos irmãos, esse é o resultado de um coração cheio de traumas. Ele se irrita com o sucesso do outro, se entristece com a felicidade do outro. O grau aqui é tão elevado que Jonas preferia morrer do que ver aquela gente salva. Você quer ver? O 4 verso 3, olha lá: peço-te pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Que é isso, gente? Me mata, mas eu não me deixa ver essa gente salva. Tudo isso, porque lá quando criança, as invasões, as ameaças, fendas, cortes, cenas, cores, tons, sons, formas, foram se formando, e aquilo foi crescendo, foi gestando, e virou um câncer, e Jonas não conseguiu lidar com aquilo. Pode ser que uma mãe na infância, um pai violento, um abuso infantil, palavras que você guarda que não queria ter ouvido, cenas que marcaram você, agressões que você carrega pelo corpo, humilhações que traumatizaram você, e você está percebendo que está comprometendo suas orações, seu ministério, seus relacionamentos. Você está nutrindo ódio e talvez não sabia porquê, e Deus está aqui para dizer: feridas não tratadas. Agora, qual a solução para o coração ferido? Como Deus vai tratar esse homem? Como Deus pode tratar você, se você entrou aqui assim? É de uma forma muito simples. O capítulo 4, Deus trata com essa história: Jonas, a planta e o verme. Jonas, a planta e o verme. Jonas está agora em um deserto, depois que ele pregou, e aqui vai uma nota para nós, pastores: quando Deus quer salvar, o sermão pode ser curto, ruim, chato, e a gente pode não querer, Deus salva. Glória a Deus, glória a Deus. Então quando o pastor Maurício chegar aqui cansado, borocochô, é Deus quem vai operar, meu irmão. É Deus que vai. E estou para te falar: quanto mais cansado, mais borocochô, mais Deus vai receber glória. E não teve dia que eu, irmão, subimos aqui e falamos: hoje eu estou um caco, hoje eu quero até ver, Jeová. E Deus então opera maravilha. Aí a gente sai assim: só o Senhor mesmo, hein, Senhor? Pastor está literalmente o bagaço. Como é que eles falam? É o pó da rabiola? Deus, meu irmão, Ele abre o chão com pecadores nas mãos de um Deus irado, mas também converte 120 mil almas com um sermão de 20 segundos. Jonas, a planta e o verme. Jonas está num deserto agora, ainda revoltado com Deus, mas o sol está muito forte, queimando a cabeça de Jonas. Jonas está praguejando. Deus então, num ato de misericórdia, faz nascer uma planta, que faz uma sombra sobre a cabeça de Jonas. E o que acontece? Jonas se alegra, e traz conforto, alívio do sol a Jonas. Ocorre que no outro dia, Deus envia um verme, que fere a planta, e esta seca. Jonas então se irrita novamente, mas Deus está por trás de tudo isso, criando a planta, mandando o verme, tirando a planta. Então Deus fala com Jonas: Jonas, a planta te beneficiou sem que você a plantasse, regasse ou cultivasse. Presta atenção nessa palavra. Jonas, essa planta era de graça
graça. Você não merecia, mas você teve compaixão dela quando ela se foi. Jonas, da mesma forma, eu não posso ter compaixão de uma cidade com 120 mil pessoas que não sabem diferenciar a mão esquerda da direita? Não entendeu? Explico. Em outras palavras, escute, Jonas, você também cometeu vários pecados contra mim, me ofendeu várias vezes, e me magoou, me entristeceu, mas eu resolvi te perdoar, porque muitos desses pecados foram feitos na sua ignorância, pois você um dia também não sabia diferenciar a mão direita da esquerda. Portanto, Jonas, perdoe essa gente que fez toda essa maldade na ignorância do seu coração. Deus está dizendo que a cura preferida, graça, graça. Você também não merece estar vivo, não merece ter a roupa que tem, não merece ter os bens que tem, é graça, meu irmão. Perdoe então, assim como Cristo te ofendeu. Essas feridas estão aí por causa de quê? Por causa de algumas palavras, algumas cenas, alguns gestos, alguns pecados. Pois é, você desde que nasceu tem ferido a Deus, magoado a Deus, entristecido a Deus, e Ele tem te perdoado de todos eles. Perdoe você também. É assim que se cura o coração ferido, é entender que todos nós falhamos, pecamos, e que só somos aceitos por Deus, por graça. Portanto, devemos esquecer, perdoar toda mágoa que foram feitos por nós. Antes de me converter, eu, como todos vocês, estava com o coração repleto de ranço, ódio, desejo de vingança, pelas coisas que eu já passei, que cada um de nós passou. Mas quando eu fui trazido à luz, e eu vi quem eu era, e do que Ele me perdoou, essas feridas foram fechadas, porque eu vi que eu não tinha razão, motivo, direito de também não perdoar aqueles que me magoaram, porque eu vi a quantidade de pecados e de coisas das quais o Senhor me perdoou. Por isso Ele diz em Mateus 6, se perdoardes os homens as vossas ofensas, vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Todavia, se não perdoardes os homens as suas ofensas, vosso Pai não perdoará as vossas. Isso quer dizer o quê? Que eu sou salvo mediante ao meu perdão, então a salvação se concentra na minha mão, no meu poder em obras? Não, a ideia é assim, se você não consegue perdoar, é porque você nunca foi perdoado. Porque se alguém tem noção do que foi perdoado e do que foi, jamais negará o perdão para quem quer que seja. E assim Deus encerra a história do profeta Jonas. Feche os seus olhos agora, meu irmão, vamos orar ao Senhor. Eu sei que um filme pode ter passado na sua cabeça. Talvez você está dizendo, é fácil para o senhor falar, mas o senhor não tem ideia o que meus olhos viram, o que meus ouvidos ouviram, o que esse corpo carrega. Já se passou muito tempo, pastor, mas eu ainda me lembro, pastor, como se fosse ontem e hoje. O Senhor veio aqui, Deus, para descortinar o meu coração, para levantar a saia e o tapete. Sim, eu tenho feridas, sim, eu tenho marcas, sim, eu tenho mágoas. Eu quero te incentivar, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Ele estava ali por causa de você. Suas ofensas o colocaram ali, seus pecados, suas maldades e mentiras, blasfêmias, todas elas feriram, furaram, mutilaram o Senhor Jesus. Mas Ele disse do alto da cruz:
perdoai-vos, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ele estava dirigindo essas palavras a você. Perdoai-os. Perdoa a irmã que está aqui hoje sentada, o irmão, filho, pai. Ele perdoou você, e agora Ele está pedindo a você: perdoe seu marido, perdoe sua mulher, perdoe seus filhos, perdoe seus pais, perdoe quem quer que seja que lhe tenha feito mal, e feche essa ferida hoje, porque é graça do Senhor poderosa para curar, para fechar, tirar toda amargura, vingança, ódio, ranço, todas as barreiras, todos os bloqueios. Peça para o Senhor, meu irmão, te dar um novo coração. Peça para Ele, meu irmão: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia. Líderes com liderados, maridos com esposa, oficiais, que o nosso coração seja limpo de todas as feridas, no nome santo de Jesus, amém. Queridos irmãos, nós vamos ter o louvor, o encerramento, mas antes eu quero dizer, eu trouxe alguns livros, se você quiser vou estar lá no fim. Não sei se eu vou conseguir assinar muito não, porque eu estou com o dedo machucado, estava lutando com Satanás ontem, me deu uma dentada aqui, mas trouxe alguns livros, vai ajudar você, e os lucros são revertidos para as nossas obras sociais. Vai lá, eu posso tirar uma foto também, mas só vou tirar a foto de quem comprar o livro, tá? É um prazer muito grande sempre estar aqui. Recebi uma mensagem hoje, vou lá mostrar para o pastor Mauri, vou ler aqui, só para ele ficar sabendo o que eles pensam da igreja dele. É um Amitai que mandou a mensagem. Mensagem simples, bobagem, mas pode só te mostrar, deixa eu ver. Como eu amo a igreja da Penha, que bom que você vai estar lá, eles merecem muito. Glória a Deus, né? Eu me alegrei tanto. Se você não curou com essa mensagem, almoça com o pastor Maurício, senta meia hora, cura qualquer coisa. A simpatia desse homem. Deus abençoe vocês tremendamente, meus irmãos. Deus seja com vocês. Graça, lembre-se disso.